Graça e paz, família de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a nossa nova vida em Cristo e nós vamos ter como texto base Colossenses capítulo 3. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso, sobre o nosso novo modo de viver a partir do momento em que encontramos a Cristo ou que somos encontrados por Ele. Observe que o apóstolo Paulo, logo no começo do capítulo, ele vai dizendo sobre práticas que tínhamos antes de conhecermos a Cristo. E ele diz que nós temos que nos despir dessas práticas. Observe quando Paulo usa o termo despir e depois ele usa o termo se revestir, ele está falando de algo que está sendo percebido em nós. Quando nós nos despimos, ou seja, nós tiramos a nossa roupa, nós estamos tirando ou desfazendo de algo que as pessoas, ao olharem para nós, logo percebem se estamos vestidos ou sem roupa. Então, quando nós nos despimos dessas velhas práticas, essas velhas práticas não vão mais ser percebidas em nós. E observe que o apóstolo Paulo, quando chega no versículo 10, ele fala que nós temos que nos despir dessas práticas e nos revestirmos dessa nova natureza, e nós vamos sendo desenvolvidos, ou seja, crescendo nessa nova vida, conforme vamos conhecendo a Cristo. Ou seja, nós vemos aqui que Paulo fala que essa nova vida ela é moldada a partir de um processo. Nós tomamos uma decisão de nos despirmos dessas velhas práticas e nos revestirmos agora de uma nova vida, ou seja, de assumirmos para nós novas práticas que vão ser percebidas em nós, mas que elas precisam ser desenvolvidas. E elas só vão ser desenvolvidas quando nós conhecermos a Cristo. As coisas na vida cristã, elas não acontecem de uma forma mágica. Muitas coisas acontecem em nossas vidas quando reconhecemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, e nós realmente somos libertos de algumas coisas. Mas o desenvolver do fruto do Espírito, por exemplo, quando vamos falar um pouco mais à frente, o crescimento desse caráter de Cristo em nós, desenvolvimento dessa maturidade cristã, conforme Paulo fala também, quando escreve aos Efésios, no capítulo 4, ele é algo que precisa ser trabalhado, precisa ser desenvolvido, e nós temos que conhecer a Cristo para que isso aconteça. Porque se nós não conhecemos a Cristo da maneira correta, nós vamos ser desenvolvidos ou crescer de maneira torta. Quando nós temos uma visão errada, um conhecimento errado de Jesus, nós vamos crescer errado também, porque nós temos tendo um referencial que não é o referencial que realmente que o Senhor espera que tenhamos. Paulo fala quando escreve aos Efésios que a medida exata, a medida de referencial que temos que ter é a estatura de Cristo, ou seja, a maturidade de Jesus, o comportamento de Jesus. E esse Jesus que ele fala é o Jesus das Escrituras. Não o Jesus de muitas religiões, não o Jesus da cultura, mas o Jesus das Escrituras. Então Paulo chega no versículo 12 e diz, porque Deus nos escolheu, em algumas traduções ele nos elegeu como seu povo, um povo a quem ele amou, e agora ele deseja que nós possamos nos revestir, então, de bondade, paciência, longanimidade, mansidão. E aqui nós chegamos aqui onde Paulo cita alguns frutos do Espírito, conforme ele também escreveu aos Gálatas. E ele continua dizendo que nós temos que nos revestir disso, ou seja, essas coisas, assim como as práticas anteriores eram percebidas na nossa vida comum, agora essas práticas devem ser percebidas. Mas, como eu disse, tem que ser desenvolvidas. E Paulo continua dizendo, no versículo 13, que nós temos que fazer isso, exercer essas práticas, na vivência uns com os outros. Ele fala logo em seguida a respeito do perdão, e nós sabemos que falar de perdão é algo muito complicado, principalmente nos nossos dias, onde as pessoas são muito egoístas, se machucam muito fácil, machucam o seu ego muito fácil, porque são egoístas, são soberbas e egocentristas demais. Mas Paulo continua dizendo, no versículo posterior, sobre a chave para sermos vencedores em tudo isso. Ele diz, acima de tudo, revistam-se de amor. O amor é a principal característica de Deus que temos que ter para vencermos todas as adversidades que trabalham contra a nossa nova vida, que trabalham contra essa nova experiência de nos revestirmos de coisas que realmente vêm de Cristo, vêm do Espírito Santo, e que vão dar bom testemunho da vida de Deus em nós, da presença de Deus em nós. Essa vida que vai sendo desenvolvida. Eu quero frisar bem isso aqui. O conhecimento de Deus
Quanto mais conhecemos o Senhor, como nós vemos lá em Filipenses, quando Paulo fala da importância que ele dava ao conhecimento de Cristo Jesus, esse é a importância que devemos dar também, para que possamos conhecer a Cristo. Porque, como eu disse, se nós tivermos uma imagem errada de Jesus, nós vamos nos desenvolver de acordo com essa imagem distorcida que temos. Mas Deus espera que nós possamos buscar o conhecimento de Cristo Jesus. E Paulo, quando fala do perdão e do amor, ele fala que Deus nos perdoou, que tudo isso que nós precisamos fazer, porque Cristo fez também por nós, que Deus fez por nós. Então, observe, nós temos que ter um referencial de Jesus. Nós não temos que ter referencial o que o mundo faz, o que as pessoas fazem, mas o que Cristo faz. Nós temos que nos revestir daquilo que é de Jesus, não da cultura, não da religião, mas de Jesus. Então, quando Jesus é o nosso referencial, nós vamos crescer na nossa vida espiritual. Quando nós conhecemos a Cristo e tiver realmente aquilo que realmente é o caráter de Cristo na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, nós certamente vamos conseguir nos desenvolver como cristão e vamos conseguir nos revestir desse caráter de Jesus. Essas obras vão conseguir ser percebidas em nossas vidas, as pessoas vão olhar em nós e vão ver que aquele velho homem, aquela velha vida ficou para trás e agora a vida que vivemos é a vida de Jesus e Jesus será percebido em nós. E que assim seja, através da vida de perdão, através da vida do amor, da bondade, da longanimidade, da mansidão, de tudo aquilo que é gerado em nós pelo Espírito Santo e principalmente, como Paulo diz aqui, acima de tudo, revistam-se de amor. O amor que, como nós aprendemos lá, conforme Paulo também escreveu em 1 Coríntios, um amor que é incondicional, que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, um amor que jamais se acaba. Amém? Vamos buscar em Deus todas essas coisas para as nossas vidas e nos revestir de tudo isso que o Senhor espera de nós. Amém? Vamos orar por isso? Deus Todo-Poderoso, é no nome do seu Filho amado, esse que nos dá a condição de nos revestirmos, ó Pai, desse velho homem, após nos despirmos do velho homem, nos revestirmos desse novo homem, dessa nova natureza que o Senhor nos concede. É por causa de Jesus, é por causa daquilo que Ele fez na cruz, é por causa do sangue dele que foi derramado, e que assim, Pai, nós possamos, mediante a fé e o agir da sua graça sobre nós, conseguimos, ó Pai, nos revestir de tudo isso que o Senhor espera que nós nos revistamos. Que o Senhor possa dar aos seus filhos, a nós, a oportunidade de conhecermos o Senhor a cada dia mais e mais, e termos o Senhor Jesus como referencial, e assim ter a nossa vida cristã desenvolvida e crescermos rumo àquilo que o Senhor espera de nós. E que ao nos revestirmos dessa nova natureza, nós possamos a cada dia crescer mais e nos parecermos mais com o Senhor Jesus. Porque sabemos que esse é o propósito do Senhor. O Senhor nos escolheu e escolheu a Cristo para que Ele fosse apenas o primeiro dentre muitos irmãos. E nós, os demais que foram sendo criados pelo Senhor e que também devem ser parecidos com o primogênito de toda a criação. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar e a sua família, e que na sua vida, na sua família, existam muitas pessoas, de preferência todas as pessoas na sua casa, no seu lar, que estejam revestidos dessa nova vida em Cristo e que as características do Senhor, o fruto do Espírito Santo, sejam percebidos a cada dia nas nossas vidas em nome de Jesus. Se você puder, colabore conosco, deixando seu joinha, deixando um comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Dessa forma você ajuda o YouTube a entender que esse canal é relevante e que ele possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas e que o Evangelho chegue mais longe para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe.